Hoje nós vamos continuar a série em Efésios 6. Hoje nós vamos para o versículo 16. Gente, qual a importância da fé? Vamos lá, os dardos inflamados do maligno. Vamos falar primeiro dos dardos inflamados do maligno. Sabe aquele projeto, aquilo que você quer fazer? Aquilo que você quer fazer não, aquilo que Deus tem pra você, que Deus fala contigo, que Deus fala comigo, e de repente vem pensamentos contrários, de repente vem palavras contrárias. Se lembra quem não viu aquela série anterior, né, que eu coloquei aqui antes, né, anterior a essa? Se você não viu, você veja lá. Vai falar de Senaqueribe e as setas que o inimigo mandou através de Senaqueribe foram aquelas ameaças que vocês viram lá naquela série. Tá? Quem não assistiu, vai lá na série anterior, né, na primeira série, e vê lá, assiste lá a primeira série. Senaqueribe o inimigo mandou uma série de dardos inflamados através das ameaças de Senaqueribe. Se lembra também que foi falado lá na outra série, para quem acompanhou, né, para quem está acompanhando as séries, sobre a forma com que o inimigo se coloca? Olha lá naquela série, é muito importante vocês darem uma olhada. A forma por onde ele entra para mandar esses dardos. Tudo que Senaqueribe fez contra o rei Ezequias, né, ou melhor, ele nem fez, né, mas enfim, tudo que ele falava, o posicionamento dele, as estratégias dele eram dardos inflamados. Da mesma forma acontece com a gente. Então você dá uma olhadinha lá que você vai entender um pouco mais sobre os dardos inflamados. Apesar de naquela série eu não estava falando exatamente disso, mas acaba entrando e é perfeito aquilo ali, entra perfeitamente nisso. Então assim, qual a importância da fé no meio disso tudo? Gente, sempre que o inimigo manda alguma coisa, ele vai mandar contra aquilo que Deus falou pra você. Sempre que o inimigo mandar alguma coisa, ele vai mandar contra aquilo que Deus fez pra mim e pra você, tá? Ele vai mandar contra a palavra de Deus na nossa vida. A fé, ela vence isso por quê? Como assim? Tem pessoas que poetizam muito falando sobre a fé, tá? A fé, ela é prática, tá? Ela é uma ferramenta prática. Quando alguém o inimigo vira pra você e fala, olha, isso não vai acontecer. A nossa fé, ela tem um poder que vocês não têm noção. Por isso o inimigo tenta minar a nossa fé o tempo todo, tá? A fé, ela vai contra, né, esses dardos. Não, você fala, não, vai acontecer sim. Não é só falar da boca pra fora. Não é só acreditar, é ter fé de verdade, como diz em Tiago, se não me engano, Tiago 1, que fala que a fé ela não pode ser como as ondas do mar, ela tem que ser uma coisa certa, absoluta. Não, eu sei que isso vai acontecer, Deus disse, então isso vai acontecer. Na palavra nós vamos ver em Isaías, se eu não me engano é Isaías mesmo, que vai falar assim, que Deus vai falar pro povo, vem cá, por que você tá dia e noite temendo o inimigo que te ameaça? E ainda fala, ele é bem sincero, assim, bem literal, ele fala que tem o poder de te destruir e te ameaça de dia e de noite. Por que você tá com medo dele? Deus pergunta, né? Por quê? Porque nós temos que basear a nossa força em Deus. Se nós temos Deus, independente do inimigo realmente ter poder ou não para nos destruir, ele não vai destruir, porque a última palavra é de quem? De Deus. Daquele, como disse Davi, tô dando aqui vários exemplos de fé, né? Davi disse o quê? Ainda hoje sua cabeça vai estar na minha mão. Ainda hoje você vai estar caído no chão, eu vou fazer acontecer com você, você não vai me vencer, eu vou te vencer, tá? Mas era pela força dele? Não. Davi reconheceu ali, na hora que ele foi enfrentar o gigante, que Deus ia fazer aquilo através dele, né? Da mesma forma é a fé. Deus fala com você uma coisa, se o inimigo bater o pé e falar, não é isso aqui, você vai sentar e vai chorar? Eu vou sentar e vou chorar?
Muitas das vezes a gente fica apavorado, mas não é para nós ficarmos apavorados, porque nós temos um Deus que é maior do que as ameaças e qualquer coisa que o inimigo possa fazer. Você acha que Deus não sabe que o inimigo tem forças para vencer eu e você? Claro que Ele sabe, mas Ele quer que nós venhamos reconhecer, Deus quer que nós venhamos reconhecer que Ele pode todas as coisas e termos fé que Ele vai fazer, conforme a palavra que Ele disse pra gente. E isso é ter fé. Você acreditar além do natural, você acreditar mesmo sem você ver a resposta, porque o inimigo ele vai tentar, nesses dardos inflamados, assim como você vai ver lá na série, né, que você vai assistir depois da série anterior a essa, ele vai tentar te convencer com coisas que você consegue ver, com coisas que eu consigo ver, com coisas que são palpáveis no mundo humano. Por isso que Deus manda a gente ir além e ver pela fé, entende? Porque pela fé, aí Deus vai falar assim, olha só, aí o inimigo vai falar, olha só, essa doença aí não tem cura, você vai morrer disso e tal, e Deus fala assim, creia pela fé que você já está curado. É difícil? Porque você está vendo ali que está a doença ali, e o inimigo, pode ter certeza, o tempo todo ele vai mandar alguém, ele vai mandar alguma situação, algum pensamento para fazer você lembrar que aquela doença ainda está ali, mas pela fé, você vai crer naquilo que ainda não existe. E você crendo, a palavra fala que nosso Deus, ele se agrada da fé. O que alegra o coração dele é quando nós temos fé. Porque ele faz o quê? Ele pega do mundo espiritual, que ele falou pra gente, que já estava consumado, tudo certo, e traz para o mundo natural, de forma inexplicável. Inexplicável. E aquilo acontece. Tá? Não é por causa de nós exatamente, mas nós cooperamos com isso também, então nós temos que ter fé. Se você tem dificuldade, né? Muitas das vezes a gente tem sim dificuldade de crer em algumas coisas, em alguns aspectos. Nós temos que nos colocar em Deus e pedir para que Ele derrame sobre nós fé, fé, fé e buscar dentro de nós também a fé, para que nós venhamos vencer os dardos inflamados do maligno. E aí nós conseguimos vencer as dificuldades e as coisas e conseguimos vivenciar milagres. Porque tem pessoas que têm experiências, muitas experiências com Deus, e tem pessoas que não têm experiência nenhuma. Além da intimidade com Deus, é por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você ficar indo e voltando para a igreja, você pode até pregar, falar muito bem da palavra, mas se você só tem conhecimento da palavra, se você só tem conhecimento do que ele já fez no passado ou na vida dos outros e não tem fé para começar nele, as coisas não andam muito, não acontecem muito. Então, para você ter uma vida pautada no sobrenatural, sabe, misturado com o natural e vivenciar coisas novas a cada dia na sua vida, você vai precisar usar a fé. E se você tem falta de fé, você pede a Deus, porque é Ele que dá a fé, Ele coloca a fé na gente. Mas para isso você tem que pedir, e depois que Ele derramar a fé em você, Ele vai colocar situações na sua vida que vai fazer você usar, botar essa fé em prática, tá? Inclusive esses dardos inflamados do maligno podem ser permissões também, às vezes, da parte de Deus, para que nós venhamos usar a fé que Ele colocou em nós. Tá? Porque vira e mexe, o inimigo vai mandar dardos inflamados. Se ele manda, você pode ter certeza, é com permissão de Deus, porque uma folha não cai de uma árvore sem que Deus não permita. E para isso você vai precisar, e eu também vou precisar, usar a fé para combater todas as palavras contrárias àquilo que Deus já falou pra gente, amém? Depois, nos outros vídeos, a gente vai continuar falando, nesse eu tive que falar um pouco mais. Quem não assistiu aquela série anterior, assiste aquela série anterior falando sobre Senaqueribe e Ezequias, tá? O rei Ezequias, que vocês vão entender um pouco mais sobre os dardos inflamados e como isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Espero que tenha ajudado, esteja ajudando os irmãos, mesmo que sejam explicações simples, mas é para te ajudar também. Se você tem alguma coisa aí, algum comentário que possa ajudar a gente, algum testemunho que possa ajudar a gente que está assistindo aí, você coloca aí, tá bom? E é isso, não esquece de dar aquele joinha, tá? De assistir de entrar no nosso blog, no nosso Face, tá aí embaixo. E depois a gente continua com essa série.